Assista agora aqui na TV Gospel Brasil. Mais uma mensagem impactante para a sua vida. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Graça e paz, igreja.
noite para você, meu irmão, minha irmã, que está aí com a gente na nossa live, amém? Glória a Deus, estamos dando início a mais um culto, estamos felizes de estarmos na presença do Senhor nessa quinta-feira, amém? Estamos aí na nossa campanha dos milagres de Jesus. Durante esse tempo temos ouvido, né, ministrações a respeito dos milagres de Jesus, porque os milagres não acabaram, amém? Jesus continua operando milagres na minha e na sua vida, amém? Então eu quero te convidar nessa noite a estar na presença do Senhor, a crer, aumentar a sua fé, a sua expectativa naquilo que o Senhor pode fazer, porque Ele continua sendo o mesmo, amém? Quando a gente lê as Escrituras e a gente vê as maravilhas que o Senhor fez, a gente sabe que Ele continua tendo poder para fazer isso e muito mais na nossa vida. Então eu te convido nessa noite a se concentrar na presença do Senhor, a olhar e ouvir aquilo que Ele vai falar nessa noite, que com certeza vai nos edificar e vai nos ensinar, amém? Convido você também a enviar essa live, esse link para as pessoas que você conhece, para os seus grupos de WhatsApp, irmãos, para que a palavra do Senhor alcance outros corações, amém? E se você está aí com a gente na nossa rádio Nova FM, não perca esse tempo, fique conectado, fique sintonizado conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nessa noite, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, Pai, pelo privilégio, Senhor, de mais um dia estar cultuando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra, louvando o Teu nome, Pai. Que o Senhor abençoe essa noite os meus irmãos que estão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Deus, que a Tua unção possa alcançar a cada um, Senhor, e que ao final desse culto, Deus, estejamos enriquecidos pela Tua palavra, pelo Teu poder e pela Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um bom culto. Senhor, eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em Suas mãos, guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, não vou me calar. Meu Deus vivo está, como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. As palmas, aleluia. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo
manifestar, como não te adorar? Louve ao Senhor todo meu ser. Louvamos ao Senhor, adoramos ao Rei que é justo e fiel. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia! Você pode celebrar Jesus nessa noite. É Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem e já conhece Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Eu posso escutar o exército de Deus marchando sobre a terra, em plano de guerra vai. Já ouço o louvor, que é arma de vitória. O exército de Deus, o exército de Deus, o exército de Deus marchando vai, marchando vai. E caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo canto e um novo espírito. Os nossos lábios vamos proclamar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não
Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não, não, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Aleluia! Jesus Cristo é a razão de estarmos aqui. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo da nossa adoração. Por isso vamos celebrar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que nos sustenta com a sua forte e poderosa mão. Ele é o motivo da nossa adoração e de todo o nosso louvor. Por isso celebra Jesus com as suas palmas. Aleluia! Aleluia, Jesus. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, um nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tens, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos vêm, e em seu nome os mortos vivem. Só o nome há, Só o nome há, o nome de Jesus, nome de Jesus, nome que traz cura, nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. E no nome de Jesus, no nome de Jesus, cadeias vão pois toda autoridade, pois toda autoridade tens, e em seu nome o inferno treme, e em seu nome
Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Declare: há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Sai com as suas palavras, você pode adorar o nome de Jesus. Nós estamos declarando o nome que está acima de todo nome. Estamos declarando o nome que tem toda autoridade, todo poder lhe foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Nós estamos declarando o nome que tem poder para curar, para salvar, para libertar, para restaurar, para transformar. Por isso erga a sua voz. Eu não sei como foi o seu dia, não sei como tem sido a sua semana, mas saiba de uma coisa: o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, andarão, não se cansarão, correrão e não se fatigarão, voarão com asas como de águia. Por isso nessa noite erga a sua voz a Ele. Enquanto você adora o Senhor, Ele renova as suas forças. Enquanto você engrandece e louva o nome do Senhor, algo se move no mundo espiritual. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Por isso vamos erguer a nossa voz e adorar o nome de Jesus, e exaltar o nome que merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Jesus. Tu és santo e poderoso, e não há outro como tu, não há outro além de ti. Não há um Deus tão grande, não há um Deus tão forte, não há um Deus tão poderoso, tão majestoso como o Senhor. Aleluia. Oh Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos, Jesus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, eu louvarei. Ele é
exaltado, para sempre é exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade sempre reinará. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor e Ele é o Senhor, sua verdade sempre reinará. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Nós te exaltamos, Jesus, na beleza da tua santidade. Nós exaltamos o nome sobre todo nome. Sua verdade sempre reinará. Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. Todo principado, toda potestade, Ele está acima, Ele é soberano. Ele é o Senhor, Ele é. Vai sempre Exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você pode tomar sua assento. Amém, glória a Deus. Queria chamar as crianças aqui. Bem? Pô, aí não dá. O Antônio do meu tamanho aqui, pô, aí não dá. Caramba. Aí fica pequeno o negócio. Não, Miguel? Vamos lá, gente. Vamos erguer as nossas mãos para cá. Vamos abençoar as nossas crianças. Amém, Jesus, nós queremos, ó Pai,
Deus, dedicar esse tempo ao Senhor. Ó Pai, nós já te louvamos, Pai, pela experiência de estarmos aqui, de podermos cultuar o Senhor, de podermos oferecer louvor e adoração ao Senhor, e nós queremos abençoar cada uma dessas crianças, ó Pai, que o Senhor possa capacitá-las, que o Senhor possa enchê-las com o poder do Teu Espírito, Senhor, que elas possam ser tocadas pelo Senhor, que elas possam experimentar, Senhor, sabe, a boa semente da Tua palavra, Senhor, que venha germinar, Senhor, nos seus corações, Senhor, que elas possam sair daqui incendiadas pelo Senhor, que elas possam pregar o Teu Evangelho, por onde elas andarem, que elas sejam luz nas suas casas, que elas sejam luz nas suas escolas, que elas sejam luz, ó Pai, onde o Senhor as colocar, Jesus, que o Senhor possa falar o coração delas nessa noite, usa cada professor, cada professora que vai ministrar, Senhor, na classinha, que o Senhor possa enchê-los com sabedoria, com discernimento, Senhor, e que a Tua palavra realmente possa fluir nesse lugar, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos em mais uma semana da nossa campanha dos milagres de Jesus. E eu creio que nós já estamos vivendo os milagres de Jesus nas nossas vidas. Amém? Todos os dias estamos vivendo os milagres de Jesus na nossa vida. Eu creio que Deus tem muito mais para nós. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, que está lá em João, capítulo 2, Evangelho segundo João, capítulo 2. Nessa última semana, eu estive com alguns pastores daqui do setor de São Vicente, visitando as nossas igrejas no Rio Grande do Norte. Na verdade, a nossa igreja de Natal, né, que está uma bênção, o trabalho está fluindo, graças a Deus, pessoas se convertendo, se reconciliando com Jesus. E também fomos visitar os nossos irmãos, irmão Eduardo, dona Antônia, que estão lá em Bahia Formosa, com uma célula bombando, para a glória de Deus. Estivemos lá com os pastores, pudemos ministrar lá na vida das pessoas que estavam lá. 3 pessoas aceitaram Jesus, uma se reconciliou com Jesus. Foi uma bênção. Eu creio que em breve nós teremos uma igreja em Bahia Formosa. Você crê nisso? Amém? E eu creio que Deus tem grandes coisas para nós. Graças a Deus o Ministério Peniel tem avançado, e nós não estamos aqui para levar o nome da nossa igreja, nós estamos aqui para levar o nome de Jesus por onde nós estamos indo. E Deus, como o pastor Newton disse, está soprando um vento e está levando, conduzindo famílias, irmãos, e está desafiando esses irmãos a começarem novos trabalhos por onde eles têm ido, em outros estados, em outras nações. Portanto, eu creio que Deus vai continuar soprando, e eu creio que nesse lugar Deus vai levantar também mais irmãos, mais famílias que vão abrir novas celas em outros estados, em outras nações. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus, eu creio nisso. Deus vai levantar pastores, missionários aqui no nosso meio, para a glória de Deus. Amém? Então, João capítulo 2, eu gostaria de ler o texto com você do verso 1 ao verso 11. E o texto diz assim: E no dia 3º houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E também foram convidados Jesus e seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Eles não têm vinho. Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: Tudo quanto ele vos disser, fazei-o. E estavam ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações, e cada uma cabiam 2 ou 3 metretas ou medidas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde viera, mas os serviçais que haviam tirado a água o sabiam, o mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: Todo homem, no princípio, apresenta o bom vinho, e quando os homens já têm bebido bem, então o que é o pior. Mas tu guardaste o bom vinho até agora. Este começo de milagres fez Jesus em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Feche seus olhos mais uma vez, quero convidar você, a gente tem uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado porque a tua palavra é a verdade, Jesus. Muito
Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Obrigado, Jesus, porque nós cremos, ó Deus, que por si só ela já fala conosco, Senhor. E nós oramos para que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dando clareza da Tua palavra, nos dando discernimento e sensibilidade ao Teu Espírito, ó Pai. Que tudo aquilo que queira roubar a semente da Tua palavra, causar distração, Senhor, confusão nas mentes, Senhor, nós repreendemos e cancelamos em nome de Jesus, ó Pai. Declaramos, ó Pai, que aqui não há lugar para o mal, Senhor, que aqui reina a luz do Senhor, ó Pai. Por isso ilumina as nossas mentes, ó Pai, abre os olhos do nosso coração, a fim de que possamos enxergar e compreender as Tuas palavras, ó Pai. Fala conosco, Jesus, de maneira que nós não venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que sejamos transformados, que sejamos renovados, encorajados pelo Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu quero falar um pouco sobre o milagre no casamento. E talvez você está aqui e você está pensando, poxa, mas eu nem sou casado, essa palavra então não é para mim, mas engano seu, porque é para todos nós. Na verdade, o milagre que Jesus fez aqui foi no casamento, e a família é um projeto de Deus. A Bíblia é clara quanto a isso. Deus criou a família lá em Gênesis. Deus criou Adão e Eva e formou a primeira família. E eu quero abrir um parênteses para você que talvez está aqui no nosso meio e você não quer se casar, está irredutível. Talvez você já tenha um relacionamento, já mora, já vive junto. E você acha que é perda de tempo casar, que é desnecessário se casar, mas eu quero abrir esse parênteses para dizer para você que se o casamento não fosse tão importante, a Bíblia em Gênesis não começaria com um casamento, e em Apocalipse também não terminaria com um casamento. A Bíblia fala que o último livro da Bíblia, Apocalipse, diz que tudo vai terminar com um grande casamento entre o Cordeiro, que é o noivo, e a sua igreja, que é a noiva. E tirando o fato de que a Bíblia começa e termina com um casamento, o primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento. Então eu acredito que não é à toa que a Bíblia enfatiza o casamento como uma instituição sagrada, como algo que Deus abençoa. Por isso é importante nós nos posicionarmos quanto a isso, sabe? Não sustentar uma vida no erro, mas segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Deus, consertarmos as coisas diante dos homens, diante do Senhor, e entender que existe uma bênção especial para o casamento, amém? E quando Jesus realiza esse milagre no casamento, eu de bate-pronto já penso que com certeza Deus continua fazendo milagres no nosso casamento hoje, na nossa família hoje, na vida das nossas esposas ou dos seus maridos, na vida dos nossos filhos. O mesmo Jesus, o mesmo Deus que operou nesse casamento em Caná da Galileia há 2000 anos atrás, continua operando nas famílias e nos casamentos ainda hoje. Você crê nisso? Então talvez você está aqui nessa noite e o seu marido não está aqui, porque ele não confessa a mesma fé que você, ou talvez a sua esposa está irredutível em entregar o seu coração a Jesus, mas saiba nessa noite que o Senhor ainda vai fazer um milagre no seu casamento, amém? Talvez você não está aqui com seus filhos hoje, mas o Senhor vai fazer um milagre na sua casa, na vida dos seus filhos, em nome de Jesus, amém? E segundo esse texto eu gostaria de compartilhar com você alguns versículos aqui que eu acredito ter muitas lições para nos encorajarem, nos ensinarem, a fim de que a gente possa experimentar realmente os milagres de Jesus na nossa casa, na nossa família. O primeiro verso desse texto vai dizer que era uma festa, uma celebração em Caná da Galileia e que a mãe de Jesus, Maria, estava lá. Eu não sei se ela era uma convidada ou se ela fazia parte da organização, estava ajudando, conhecia talvez o casal, a família, estava ali ajudando, apoiando o trabalho, ou até mesmo ajudando no serviço, na realização do casamento, mas ela estava lá. E o verso 2 diz que Jesus e os seus discípulos também foram convidados. E essa é a primeira lição que nós podemos aprender com esse grande milagre, que Jesus precisa ser o convidado de honra da nossa família.
Jesus precisa ser o convidado de honra da nossa casa, precisa ser o convidado de honra do nosso casamento. Muitas vezes nós estamos aqui atrás de bênçãos materiais, de coisas que Deus pode nos dar. Muitas vezes nós estamos aqui fazendo campanhas e orando por uma cura, por um milagre que nós cremos que Deus pode fazer, mas a maioria das vezes que estamos buscando tudo isso, nós acabamos nos esquecendo do principal, que é a presença de Jesus. Deus pode nos dar as bênçãos que nós um dia sonhamos, ou pode também não nos dar. Deus pode um dia operar o seu milagre, a sua cura, hoje ou amanhã, ou daqui a algum tempo nas nossas vidas, ou também pode não operar, mas apesar de todas essas coisas, Ele continua sendo Deus, continua sendo o Senhor, e nós precisamos continuar buscando a sua presença acima de qualquer coisa. O salmista Davi, o grande rei Davi, considerado um dos maiores reis que Israel já teve, ele escreve no Salmo 27, no verso 4, ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do meu Deus, para contemplar a sua beleza e meditar sobre o seu templo. Davi era um rei, Davi tinha tudo o que ele precisava para a sua vida. Davi tinha as esposas, tinha os seus filhos, Davi tinha todas as conquistas que um rei gostaria de ter, vencia todas as batalhas possíveis, Davi era um bom guerreiro, Deus sempre fazia com que Davi saísse vitorioso de todas as coisas, mas para Davi isso não era suficiente. A ambição dele não era ser o rei mais poderoso da terra, mas a ambição dele era estar na presença do Senhor. O desejo de Davi era trazer a Arca da Aliança para perto dele, na cidade de Jerusalém, onde o rei e onde era a principal cidade do povo de Israel. Então ele se planejou e se programou para trazer a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança, quando nós lemos em 1 Samuel, ela havia sido roubada pelos filisteus, só que Deus começou a trazer um castigo sobre os filisteus, então eles dispensaram a Arca, e a Arca foi deixada então dentro do território de Israel, e ela foi parar na casa de um homem chamado Obed-Edom. E ouviram falar que Obed-Edom estava sendo um homem bem abençoado, muito abençoado, porque a presença de Deus, a arca do Senhor estava na casa dele. Então Davi se interessou em trazê-la de volta. E ele se reúne com sacerdotes e levitas e se organiza para trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, de volta para Israel, porque o desejo dele era que a presença do Senhor estivesse no meio deles. A arca era o símbolo da presença de Deus, tanto que nos momentos de guerra, o povo de Israel, os levitas, levavam a Arca da Aliança à frente do exército, porque eles acreditavam que se a presença do Senhor estivesse com eles, com certeza eles venceriam a batalha. Portanto, Davi queria a presença de Deus. O sonho de Davi não era ser o maior rei da terra, mas o sonho de Davi era construir um templo para o Senhor. Mas Deus falou que aquele não era a realização dele, que o seu filho iria realizar o seu sonho. Mas esse era o sonho de Davi. Então a gente percebe que Davi, ele não era só um rei poderoso, que tinha todas as conquistas que um homem gostaria de ter, mas ele era alguém que tinha um coração quebrantado, disposto a buscar a presença de Deus acima de qualquer coisa. E quantos de nós estamos envolvidos em tantas ambições nessa vida, nessa terra, e acabamos esquecendo do principal, que é a presença de Deus? Jesus fala: não se preocupem com aquilo que vocês vão comer, beber ou vestir, porque os pagãos se preocupam com essas coisas. Olhem para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se veste como eles. Olha para os pássaros dos céus, eles não trabalham, eles não fazem nada, mas Deus provê o alimento todos os dias para ele. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vão ser acrescentadas. Não sejam ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor, basta cada dia o seu próprio mal. Jesus nos ensina, assim como Davi, que nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar, que nós precisamos buscar a presença de Deus em primeiro lugar, que nós precisamos desejar estar com Ele em primeiro lugar, porque se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Amém? Você crê nisso? Se o Senhor é teu pastor, de nada você tem falta. Eu gosto de uma música do Projeto Sola, de uma banda que diz que se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E talvez você está buscando tantas coisas, mas está esquecendo de buscar o principal, a presença de Jesus. Jesus precisa ser o convidado de honra da nossa casa. Eu pergunto para você: Jesus é o convidado do seu casamento? É o convidado de honra no seu casamento? Jesus é o convidado de honra dentro da sua casa?
Jesus é o convidado de honra em todas as suas programações, agendas e compromissos. Jesus é o convidado de honra quando você está reunido com a sua família ou com seus amigos. Talvez a carne não falta, talvez o churrasqueiro também está lá, talvez a cerveja está rolando lá também, e talvez tudo está propício para que a festa aconteça. Mas e Jesus? Ele está lá? Eu já fui em vários casamentos, e boa parte dos casamentos acontece o religioso, tudo muito lindo, todo mundo chora, o pastor fala, os irmãos começam a concordar com aquilo que o pastor está pregando, os noivos estão emocionados, os padrinhos, as mulheres estão chorando, todo mundo está com lencinho, enxugando as lágrimas, nas alturas do campeonato a maquiagem já borrou tudo, e o nenê de colo está gritando, está chorando, a outra criança está correndo pelos lados, e aquela bagunça, mas ao mesmo tempo aquele ambiente emocional. Só que quando tudo isso acaba, quando o pastor diz, amém, Deus abençoe, né, sejam felizes e tudo mais, acontece a festa, todo mundo, cerveja, bebida, e a dança, requebra, e cai até o chão, boquinha da garrafa. E cadê os crentes que estavam na cerimônia chorando? Estão tudo lá requebrando, estão tudo lá se enchendo a cara. Jesus está lá? Jesus era o convidado de honra? Eu acho que não. Jesus precisa ser o convidado de honra da nossa casa. O verso 3 diz que acabou o vinho. A mãe de Jesus vai lá falar para ele, acabou o vinho. E o vinho era o tipo de coisa que não podia faltar em nenhuma celebração do povo judeu. Assim como, e é interessante que assim como o óleo, assim como a água, assim como o pão, como o fogo, cada um tem um simbolismo dentro da Bíblia, você encontra algumas simbologias dentro da Bíblia, o vinho não é diferente. Existem algumas simbologias para o vinho. E esse é o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar. O vinho não pode acabar. O vinho não pode acabar. De forma negativa, o vinho pode representar uma certa maldição, porque a Bíblia diz que quando há excesso de vinho, isso leva à embriaguez, e a Bíblia condena a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho. A Bíblia nos alerta quanto a isso, em outros textos também, que o vinho leva à perdição, à libertinagem, em excesso. Mas de forma positiva, o vinho também pode representar a alegria. O salmista fala no Salmo 104:15 que o vinho alegra o coração do homem. Além da alegria, o vinho também pode representar a aliança, e nesse caso, uma nova aliança em Jesus, a redenção. Quando você lê Mateus capítulo 27, Jesus está na última ceia com os discípulos, e aí ele pega o cálice de vinho e fala para os discípulos, tomem o meu cálice. E aí ele continua falando que isso é o meu sangue, que representa uma nova aliança, um novo testamento, e que é derramado para que muitos tenham remissão, perdão dos pecados. Então Jesus conecta o vinho que está sendo bebido ali na hora da ceia, como o sangue de Jesus derramado na cruz, que iria perdoar multidão de pecados, os pecados da humanidade. Então, o vinho também representa a alegria, o vinho também representa uma aliança, o vinho também representa a redenção. O apóstolo João escreve em 1 João que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu pergunto para você, será que falta vinho na sua casa? Será que falta vinho no seu casamento? Não no sentido literal, mas será que falta alegria dentro da sua casa? Será que falta a aliança, o compromisso? Será que falta o perdão? Será que nós estamos entendendo que o vinho pode acabar e nós não podemos deixar isso acontecer? Porque assim como naquela festa, se o vinho acabasse, seria um desastre para a família do noivo e da noiva.
E assim também pode ser na nossa casa. Se nós perdemos a alegria de estarmos um com o outro, a alegria da comunhão, a alegria da salvação, a alegria de estar na presença de Deus, se nós perdemos, sabe, a aliança, o compromisso que é feito entre um marido e a mulher, ou perder o compromisso entre nós e Jesus, ou esquecer até mesmo que essa aliança representa o perdão de pecados, esquecer que nós precisamos perdoar, senão nós não somos perdoados. Jesus nos ensina sobre isso, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele termina depois e diz: olha, se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai também não pode vos perdoar. Será que está faltando perdão dentro da casa? Será que está faltando reconciliação? E aí Jesus continua, no verso 4, ele responde à sua mãe, e ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Eu confesso para vocês que por muitas vezes eu li esse texto pensando: meu, caramba, Jesus foi mal educado aqui com a mãe, hein? Caramba, como é que ele responde assim? Mulher, que tenho eu contigo? Como é que ele responde assim para a mãe dele? Que negócio é esse? Mas quando você lê João capítulo 19, no verso 26, Jesus está na cruz, está sendo crucificado, e ele olha para Maria, sua mãe, e ele também usa essa expressão: mulher, aí está o teu filho. E ele aponta para João e diz para João: aí está a tua mãe. Jesus também usa essa expressão mulher, e alguns comentaristas, teólogos dizem que quando Jesus usa essa expressão mulher, também pode ser traduzida ou pode significar por senhora ou minha senhora. Então Jesus não está sendo desrespeitoso com a sua mãe ali, ou ele não está sendo rude com ela, mas ele está tratando ela de uma forma respeitosa e ao mesmo tempo está situando ela no seu lugar, não como mãe, mas como alguém que teria Jesus como Senhor da sua vida também. Quando ele diz: o que tenho eu contigo, Jesus está querendo dizer: olha, o nosso laço não é só mãe e filho, agora você vai olhar para mim como Senhor. Em outra passagem bíblica você encontra um momento em que Jesus está ensinando algumas pessoas, e aí um dos discípulos chega e fala: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aqui. Como quem diz: olha, eles querem falar com você, eles querem te ver. E aí Jesus responde para eles: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus não está faltando com respeito com a sua família, ou fazendo descaso, ou destratando eles, mas ele está tentando fazê-los entender que Jesus não era só o filho de Maria e de José, irmão de Judas, de Tiago e de outros, mas Jesus era o Filho de Deus, que se tornaria o Senhor das nossas vidas, que se tornaria o Salvador de toda uma humanidade. Amém? Você está me entendendo? E aí Jesus continua no verso 4, ele diz: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. E aí eu entro na terceira lição que esse texto tem para nos ensinar, que Deus age em seu tempo, e ele não é movido pela pressão dos homens. Deus age em seu tempo, e ele não é movido pela pressão dos homens. Por várias vezes nós escutamos nossos pastores falando sobre o tempo de Deus, né? A Bíblia fala que Deus tem o seu tempo, que no grego é a palavra kairos, é o tempo de Deus, mas é diferente do nosso tempo, do tempo dos homens, onde nós cronometramos, olhamos a hora, contamos os dias. O nosso tempo no grego é traduzido por cronos. Então existe uma diferença quando a Bíblia fala sobre o nosso tempo e o tempo de Deus. A Bíblia diz e nos ensina que Deus tem o seu próprio tempo, e Ele não age conforme a nossa pressão. Não é como uma empresa, não é como uma cobrança familiar, ou quando você tem que cobrar o seu filho na escola, ou quando você cobra uma empresa a respeito de um produto a ser fornecido. Não, Deus não responde a esse tipo de pressão. Deus não está nem aí para a nossa pressa, se a gente está apressado, se a gente quer algo para ontem ou para amanhã. Deus tem o seu tempo, amém? Deus age no seu tempo. A agenda de Jesus não é determinada pela nossa pressa em querer qualquer outra coisa. Quando Ele diz que a hora dele ainda não é chegada, nós vemos que o Evangelho de João, ele cita pelo menos 6 passagens diferentes em que Jesus usa uma expressão como essa: a minha hora não é chegada, pois a sua hora não havia chego. E todas as vezes que Jesus está se referindo nesse termo, ele está querendo apontar para a sua morte. Toda vez que Jesus fala sobre a minha hora não é chegada, ou a sua hora ainda não havia chego,
É porque esse texto, essa expressão estava apontando para o dia da sua morte, para o dia em que ele derramaria o seu sangue, para o dia que ele consumaria a sua obra. E nesse momento não é diferente. Quando Jesus responde à sua mãe: olha, a minha hora ainda não chegou, isso quer dizer que ainda não é o tempo que eu vou derramar o meu vinho novo, ainda não é o tempo em que o meu sangue vai ser derramado, ainda não é o tempo que vocês vão beber do meu cálice. Era isso que Jesus estava querendo dizer, e ao mesmo tempo nos mostrar que Ele age no seu tempo determinado. Alguns anos atrás nós passamos pela pandemia, e isso nos ensinou muito a respeito do tempo de Deus, e conforme a vontade de Deus, porque tudo parou. Nós tínhamos uma agenda, um cronograma, com as programações da igreja, ou com a nossa família, ou com tudo que nós realizamos no trabalho, nos estudos. Tínhamos uma agenda, tínhamos uma rotina, tínhamos expectativas para uma programação, só que com a pandemia tudo foi frustrado, não é? Os cultos já não dava mais, era online. O trabalho, muita gente migrou para o home office. Na escola, da mesma forma. Se alguém estava planejando comemorar um grande aniversário ou um casamento, já era, não dá mais. Porque Deus estava nos ensinando que a agenda dele é diferente da nossa, que o tempo dele é outro. Por isso talvez a gente está apressado, querendo que Deus faça as coisas da nossa vida, querendo que Deus faça um milagre para ontem, quando Deus na verdade sabe o tempo certo para todas as coisas. Se não aconteceu ainda, é porque Ele ainda está trabalhando na nossa vida, em algum momento Ele vai permitir que aconteça, porque tudo é permissão dEle, amém? Tudo é permissão de Deus, irmãos. Você não precisa sofrer ou se martirizar, ou culpar Deus e o mundo, porque nada acontece, porque você não vê nada acontecer. Não, espera. O salmista fala: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista também fala: na angústia eu clamei ao Senhor, no meu desespero eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu e me livrou das minhas angústias. Espera no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele o fará. E aí no verso 5, a mãe de Jesus diz aos serviçais: tudo quanto ele vos disser, fazei-o. Olha só que link estranho. Jesus diz: o que eu tenho contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. E olha a resposta de Maria: faz tudo o que ele disser para fazer. Jesus não deu ok, Jesus não falou que ia fazer algo, mas Maria tinha expectativa naquilo que Jesus falaria para fazer. Isso nos leva à quarta lição, que é a obediência pela fé. Maria foi obediente pela fé. Maria foi obediente pela fé, e nós vamos ver que não só ela, mas também aqueles que estavam ali, de alguma forma, se submeteram à palavra que Jesus disse. Maria entendeu o que Jesus quis dizer, ela se submete então à palavra de Jesus, e ela começa a criar expectativa sobre essa palavra, porque toda vez que Jesus fala, acontece. Toda vez que Jesus fala, acontece. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que quando Jesus manda os ventos cessarem, o mar se acalmar, enquanto os discípulos estão no barco ali, e rolando a tempestade, quando Jesus diz: aquieta-te vento, aquieta-te mar, e o mar se acalma, e o vento se acalma, porque quando Jesus fala, acontece. Nós vemos na Bíblia que quando Jesus diz ao morto, para trazer de volta a vida, para sair daquela cova, para voltar a viver, acontece, porque Jesus disse. Quando nós vemos Jesus dizer ao paralítico: pega a tua maca, levanta e anda, o paralítico levanta, pega a maca e anda, porque o que Jesus fala, acontece. Quando Jesus está andando sobre as águas e Pedro diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ter contigo. Jesus fala: vem. E quando Jesus fala vem, Pedro vai, e Pedro anda sobre a água, porque aquilo que Jesus fala, acontece. O que Jesus fala, acontece. A palavra dele é poderosa. Eu não sei o que disseram sobre você, eu não sei o que disseram sobre o seu casamento, eu não sei o que disseram sobre a sua família, mas isso não é o mais importante. O que importa é o que Jesus diz. Eu não sei o que aconselharam você a fazer,
eu não sei que atitude disseram para você tomar, eu não sei o que sugeriram para você, mas eu te pergunto, o que Jesus está dizendo? Você pode ter ouvido o conselho do guru, do coach, do patrão, da vizinha, da amiga, de qualquer pessoa, mas o que Jesus disse? Porque aquilo que eu falo talvez pode não acontecer, mas aquilo que Jesus fala acontece. E se Jesus disse que o teu casamento vai ser transformado, é porque vai ser transformado. Se Jesus disse que os seus filhos serão salvos, é porque eles vão ser salvos. Se Jesus disse que vai haver restauração dentro da sua casa, é porque vai haver restauração. Se Jesus disse que vai transformar a história do seu bairro, da sua família, através de você, é porque vai acontecer. Aquilo que Jesus diz acontece, irmãos. Ele tem a palavra final. E o versículo 6 vai dizer que Jesus começa a usar a matéria-prima para o milagre. E o que ele usa de matéria-prima? O texto fala que Jesus manda eles encherem as talhas de água. Encham as talhas de água. O que era uma talha? Uma talha era como um barril, só que de pedra. E essa talha, ela tinha de 2 a 3 medidas diferentes. E cada medida tinha capacidade de 32 litros. Então, cada talha podia suportar de 60 a 100 litros de água. E Jesus disse que haviam 6 talhas. Então, a capacidade de água suportada ali, se enchessem todas aquelas talhas, era de 300 a 600 litros. Era muita água. Era muita coisa. 600 litros, irmãos. 360 litros, 600 litros, é muita coisa. E Jesus disse para eles, encha tudo. Encha as talhas. Encha as talhas. Um teólogo, comentarista, Werner Burr, ele disse que o milagre de Jesus, nesse momento, começa com uma ordem absurda. Falta vinho e Jesus manda trazer água. Estava faltando vinho, e Jesus manda aqueles serviçais encherem aquelas talhas de água. Qual é a lógica disso? Qual é a lógica? Falta vinho, Jesus manda encher de água. Talvez eles pensaram consigo, mano, que palhaçada é essa? O que está acontecendo? Como assim vou encher de água? É vinho que está faltando. Se a gente chegar com essa água para o mestre-sala ou para os noivos, eles vão ridicularizar a gente vai perder o emprego. A gente vai ser mandado embora, a gente vai ser motivo de vergonha aqui nesse lugar. Talvez esse era o pensamento deles, ou não. Mas o fato é que nem Maria e nem os serviçais indagaram aquilo que Jesus falou. Porque eles, de alguma forma, estavam obedecendo pela fé. De alguma forma eles estavam obedecendo pela fé. E se tem algo que a gente aprende com Deus, é que a nossa obediência a Deus, ela é movida pela fé. A nossa obediência a Deus é movida pela fé. Hebreus capítulo 11 vai listar a galeria da fé. Grandes homens e mulheres de Deus que passaram pela história do povo de Deus, que foram citados na Bíblia e que, porque obedeceram a Deus pela fé, viveram coisas sobrenaturais. Se você quer viver coisas sobrenaturais, você precisa aprender a obedecer a Deus pela fé. Por mais louco que seja, por mais insano, por mais absurdo que seja, nós precisamos aprender a obedecer a Deus. E toda vez que eu falo de obediência, eu me lembro de Abraão. Gênesis capítulo 22, Abraão já era um senhor de idade, e ele tinha um filho que era o filho da promessa. Era ele quem garantiria a descendência de Abraão. E eu não sei qual era a idade do seu filho Isaac, se ele ainda era uma criança ou já era um rapazinho, mas a Bíblia diz que Deus chega para Abraão e fala, Abraão, é o seguinte, hoje eu quero que você sacrifique o seu filho Isaac. Vai lá para o monte que eu vou te mostrar, e você vai sacrificar ele. Imagina a cabeça do velho. Como assim? Pô, meu filho acabou de nascer, esperei a vida toda para ter um filho, e agora Deus quer que eu sacrifique ele. Imagina a cabeça de Abraão. E ao mesmo tempo que talvez ele pensasse isso, ele pensava, mas eu vou obedecer ao Senhor. Eu vou obedecer ao Senhor. E eu acredito que ele nem contou nada para Sara, porque se ele contasse para ela, ela não ia deixar Abraão levar Isaac. Com certeza não.
E ele pegou as coisas, pegou os seus servos e foi até o monte, 3 dias de caminhada. Chegou lá, ele fala para os seus servos: fiquem aqui, eu vou subir com o rapaz, a gente vai subir, nós vamos adorar e depois retornaremos. É interessante que Abraão usa essa expressão no plural: nós retornaremos. Nós retornaremos, primeira pessoa do plural, nós vamos retornar. Ele não sabia como, não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia prover, e realmente foi o que aconteceu. Deus proveu. Quando o menino estava ali pronto para ser sacrificado, Abraão com um cutelo na mão, pronto para cometer aquele ato que talvez seria uma insanidade, mas que Deus tinha mandado ele fazer, um anjo aparece e diz: não, peraí, você foi aprovado, Abraão. Deus proveu o cordeiro. E Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jirê, o Senhor proverá, o monte do Senhor proverá. E eu vejo que Abraão foi obediente ao extremo. Abraão entendia o que era obedecer pela fé. Ele estava disposto a entregar o seu único filho, o filho que ele mais amava, ao Senhor, porque o Senhor havia pedido. E o que você está disposto a entregar ao Senhor? O quanto você está disposto a obedecer ao Senhor? Porque nós vivemos em tempos em que as pessoas querem viver um evangelho de conveniência, um evangelho que é conveniente eu viver. Isso não é de hoje. Quando você lê Atos, você vê o apóstolo Paulo conversando com uma das autoridades, se não me engano era Félix, e o apóstolo Paulo começa a ter uma abertura e falar do evangelho para aquele homem. Só que aquele homem fala: não, peraí, Paulo, não, isso aí já é demais para mim, não dá para mim. Porque para ele não era conveniente viver aquele evangelho que Paulo estava pregando. E tem muitas pessoas hoje que estão assim, querendo viver um evangelho que seja mais conveniente. Eu vou numa igreja que tenha um estilo de música que eu goste, que tenha uma palavra que eu goste, que tenha um pastor que fala do jeito que eu gosto, que tenha um clima que eu gosto de estar, ter um ambiente que tenha uma classe perfeita para o meu filho ficar, um ambiente onde eu me sinta confortável. E não está errado você entrar numa igreja que te ofereça tudo isso. O que está errado é eu criar expectativas nisso e achar que o evangelho se resume nisso. Por que não? O evangelho tem muito mais a ver com o estilo de vida que a gente vive, com a igreja que nós frequentamos. Não tem a ver com um lugar, um espaço, um prédio confortável, com toda uma estrutura, mas tem a ver com o estilo de vida de obediência, com o estilo de vida que me leva a todos os dias matar minha carne, me crucificar o meu eu, carregar minha cruz, sabe, e viver para Jesus. Por isso, nós precisamos aprender, se nós queremos realmente viver os milagres de Deus na nossa família, nós precisamos aprender a sermos obedientes e a obedecer pela fé. E o último ponto, quinto e último ponto, Jesus transforma a tristeza em alegria. Do verso 8 ao 10, acontece o milagre. Depois que os serviçais enchem os talhos e eles levam para o mestre Sala experimentar, ele bebe daquele vinho e ele fala: nossa, que isso? Que absurdo! Que vinho é esse? Geralmente as pessoas deixam para servir o melhor vinho primeiro, mas vocês deixaram o melhor para o final. Mal sabia ele que o vinho tinha acabado, que não tinha mais o que prover, mas Jesus naquele momento provê. Jesus naquele momento transforma toda a tristeza e a vergonha que talvez aquela família sofreria em farta generosidade, em farta provisão. Eram 600 litros de vinho, com certeza alguém ia ficar bêbado ali, né? Eram 600 litros de vinho, eu não sei quantas pessoas tinham naquele casamento. Geralmente as festas duravam dias, não era só uma tarde, uma noite, geralmente duravam dias. Então tinha vinho para todos os dias, tinha o melhor vinho para todos os convidados. Com certeza os noivos iriam sair dali com todos falando: olha só, parabéns, o seu vinho estava muito bom, a sua festa estava linda. Mas porque tinha um detalhe importante: Jesus estava lá. Jesus estava lá. E onde Jesus está, há provisão. Onde Jesus está, há milagres. Onde Jesus está, as coisas sobrenaturais acontecem. O salmista declara no Salmo 30 que o Senhor transforma o meu pranto em dança. Ele tira as minhas vestes de pano de saco e me cinge de alegria. Só o Senhor pode transformar a nossa tristeza em alegria. Só o Senhor pode transformar o nosso luto em festa, em dança. E eu não sei qual tem sido o motivo da tua vergonha ou o motivo da tua tristeza hoje, mas saiba que Jesus pode transformar tudo isso em alegria. Saiba que Jesus pode transformar a sua escassez em fartura. Saiba que Jesus pode mudar o rumo do teu casamento, pode mudar o rumo da sua família. Saiba que Jesus pode fazer todas as coisas, porque nada é impossível para Ele.
O verso 11 diz que esse é o começo dos milagres que Jesus faz em Caná da Galileia. Interessante que essa palavra traduzida por milagres, em outras versões, ela é traduzida por sinais, é a palavra grega semeion, que significa também sinal. E qual a diferença entre um sinal e um milagre? A diferença é que um sinal aponta para algo maior do que si mesmo. Jesus está querendo nos ensinar que o milagre não tinha um fim em si mesmo. Deus fez um milagre, ponto, acabou. Não. Aquilo que Jesus estava fazendo era um sinal, apontando para algo muito maior. Por isso, Jesus está nos ensinando aqui, que todas as vezes que Ele opera um milagre na nossa vida, é um sinal de que Ele está apontando para algo muito maior. Para a nossa salvação, para a nossa redenção, para a nossa reconciliação com Ele, para a eternidade que nós viveremos com Ele, para o casamento entre o noivo e a igreja. Ele termina no verso 11 dizendo: e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. É interessante que os serviçais, eles viram o sinal, eles viram que a água se transformou em vinho, mas eles não viram a glória. Já os discípulos, eles viram a glória, por isso eles creram. E o milagre não tem um fim em si mesmo, então. O propósito do milagre é revelar a glória de Jesus. O propósito dos milagres de Deus na nossa vida é revelar a glória de Deus, para que as pessoas vejam quem é Deus, para que as pessoas vejam quem é Jesus, para que as pessoas possam glorificar o Senhor, para que as pessoas possam crer no Deus que nós servimos. Por isso, sabe, o milagre não é só para que você se sinta realizado, o milagre na sua vida não é só para que você se sinta bem ou satisfeito, mas é para que as pessoas ao seu redor possam glorificar Jesus e passar a crer nele através da sua vida. Você vai ser um sinal para que as pessoas creiam em Deus. Você vai ser um sinal para que as pessoas possam honrar e glorificar Jesus. Você crê nisso? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Sabe, eu não sei se há pessoas aqui que precisam viver um milagre dentro da sua casa, um milagre na sua família, precisam viver um milagre no seu casamento. Talvez há pessoas aqui que têm sofrido, talvez perderam a alegria, perderam o senso de perdão. Talvez há pessoas aqui que deixaram de convidar Jesus para a sua casa, para a sua família. Talvez você se frustrou, talvez você está vivendo um tempo difícil na sua casa, no seu casamento. Talvez você está vivendo um tempo de tristeza, de escassez. E nessa noite você entende que o Senhor quer transformar a sua tristeza em alegria, de que o Senhor quer transformar a água em vinho, de que o Senhor quer transformar a história da sua casa, da sua família. Se você nessa noite entende isso e entende aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, eu quero convidar você para vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. Eu creio que o Senhor quer restaurar famílias nessa noite. Eu creio que o Senhor quer restaurar relacionamentos. Eu creio que o Senhor quer restaurar a alegria. Eu creio que o Senhor quer restaurar a paixão, o fervor, o amor. Eu creio que o Senhor quer transformar histórias. O seu passado não vai definir aquilo que você vai viver a partir daqui, porque quem dá a última palavra é Jesus. Jesus é quem dá a última palavra, não são as pessoas, não são as circunstâncias, não é o diabo. Jesus é quem dá a última palavra. E eu quero que você saia daqui crendo, tendo convicção nisso, que Jesus é quem dá a última palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Jesus, o desejo de Jesus é que Ele traga restauração. O desejo de Jesus é que Ele traga redenção, é que Ele traga perdão, é que Ele traga cura, é que Ele possa renovar as suas forças, é que Ele possa fazer de você um sinal para que outros creiam nele, um sinal para que outros vejam a glória dele. Aleluia. Sabe, enquanto os irmãos vão cantar uma canção,
Coloque a sua vida diante do altar de Deus. Eu queria pedir para que os pastores, os líderes, os irmãos pudessem nos ajudar e orar pelos irmãos aqui. Vamos abençoar, vamos declarar a glória de Deus. Vamos encorajar os nossos irmãos, liberar palavras de Deus, palavras proféticas nessa noite. Vamos, vamos. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, oh Espírito Santo. Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, Aleluia. rompendo em fé. Rompendo em fé. Declare com toda a sua força. Minha vida se Revestirá do teu poder, rompendo em fé. A cada dia vou viver o sonho.
A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, nessa noite nós somos gratos, ó Pai, porque sabemos, ó Deus, que nós não estamos aqui em vão. O Senhor nos chamou, o Senhor marcou um encontro com cada um de nós, e por isso nessa noite nós nos rendemos diante do Senhor, declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor, que a nossa casa pertence ao Senhor, os nossos filhos pertencem ao Senhor, o nosso casamento pertence ao Senhor, ó Pai. Por isso, Senhor, nós cremos, ó Deus, que nessa noite o Senhor está soprando um vento de restauração, o Senhor está soprando um vento de renovação espiritual sobre os lares, o Senhor está soprando vida onde está morto, sobre o vale de ossos secos. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está soprando vida, unindo os ossos, trazendo carne, soprando fôlego de vida. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós declaramos, ó Pai, que queremos viver os milagres do Senhor, queremos viver transformação verdadeira, queremos ser um sinal para que outros creiam, um sinal para que a glória de Jesus seja revelada na nossa casa, no meio da nossa família, durante os lugares, os tempos que nós estivermos passando, os lugares por onde nós andarmos. Senhor, nós cremos, ó Pai, nós cremos, ó Deus, e declaramos nessa noite, Senhor, que nós queremos viver os teus milagres, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É tempo de romper em fé, é tempo de romper em fé, aleluia, glória a Deus. Sabe, eu não posso deixar de encerrar esse momento fazendo um convite para você que ainda não abriu seu coração para Jesus. Talvez você está aqui nessa noite, ou talvez já faz algum tempo que você tem vindo, mas você ainda não abriu seu coração para Jesus, você ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida. E se nessa noite existe alguém que deseja abrir o seu coração para Jesus, que deseja confessar Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, e dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, muda a minha história. Se você deseja isso nessa noite, eu quero convidar você a erguer a sua mão. Eu quero te conhecer. Há alguém nessa noite que pela primeira vez deseja abrir o seu coração para Jesus e confessá-lo como o Senhor da sua vida? Se há, erga a sua mão. Ou talvez você está aqui nessa noite e deseja se reconciliar com Jesus. Você precisa se reconciliar com o Senhor. Você estava longe de Jesus, mas essa noite você entende que Jesus quer te resgatar. E não só isso, Jesus quer resgatar a tua casa, a tua família. Se você entende isso e deseja voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus, erga a sua mão. Existe alguém aqui nessa noite que deseja tomar uma decisão por Jesus? Se você está ouvindo a gente nessa transmissão ao vivo e você deseja se reconciliar ou abrir o seu coração para Jesus, escreva nos comentários: eu quero Jesus. Alguém vai entrar em contato com você, vai falar com você e te direcionar. Todos aqui já tomaram essa decisão? Amém? Glória a Deus. Então você pode dar mais um forte aplauso ao Senhor. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Você pode tomar seu assento. Agora nós vamos ter nosso momento de louvor financeiro, nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Você que está visitando a gente não precisa se constranger com esse momento. Nós entendemos que a palavra de Deus nos instrui a respeito disso, e é algo que nós fazemos com entendimento, e é algo que nós fazemos pela fé. A Bíblia fala para nós entregarmos ao Senhor, sabe, todos os nossos recursos, consagrarmos ao Senhor. A Bíblia também fala para nós trazermos todos os dízimos à casa do tesouro. E também fala para nós ofertarmos com alegria, não por peso ou por obrigação, mas com alegria no coração. Entendemos que o dinheiro é tão espiritual quanto todas as outras coisas que nós fazemos aqui no ambiente de culto. Por isso, nós entendemos que como gratidão ao Senhor, nós entregamos aquilo que nós temos como uma forma de gratidão, como uma forma de adoração e de louvor ao Senhor. Por isso, se você veio preparado, se você trouxe a sua oferta, ou se você veio pronto para fazer o Pix, se você quiser, tem o QR Code aqui, a nossa chave Pix, você pode fazer o Pix e enviar o seu comprovante para o número 3469-1129 no WhatsApp. Eles vão receber o seu comprovante para que nós tenhamos uma melhor organização. Se você veio preparado, pega o seu dízimo, pega a sua oferta na sua mão. Vamos
dedicar, consagrar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Deus pela provisão do Senhor na nossa casa. Somos gratos ao Senhor pela provisão do Senhor sobre o nosso lar. Jesus, se nós temos, ó Pai, condições de nos levantarmos todos os dias com saúde para trabalhar, se nós temos condição, Senhor, Deus, de ter um intelecto, um raciocínio pronto para desenvolver o nosso trabalho no dia a dia, se nós temos força, Senhor, para todos os dias, sabe, exercer a nossa função no trabalho, é porque o Senhor nos dá o fôlego de vida, é porque o Senhor nos dá essa força, essa virtude, essa graça. Por isso, Senhor, nós devemos tudo a Ti, Jesus. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é dono do ouro e da prata, Senhor, e o que são algumas cédulas ou algumas moedas para o Senhor não é nada, Jesus, mas nós queremos, ó Pai, de coração, Senhor, e com gratidão, ofertar com singeleza, com pureza e com alegria, Jesus, na nossa simplicidade. Nós oramos, ó Pai, recebe os nossos dízimos, recebe as nossas ofertas nessa noite, Senhor. Se há pessoas nesse lugar que estão desempregadas, ó Pai, abre portas de emprego, Jesus. Se há pessoas, ó Pai, que precisam de um aumento salarial, Senhor, abençoa, Senhor, abre as portas. Se há pessoas, ó Deus, que precisam, Senhor, de uma causa na justiça, Senhor, que está presa, está travada, Senhor, que o Senhor possa liberar esse processo nesse momento, Senhor. Nós abençoamos o Teu povo e pedimos, ó Pai, que haja provisão sobre os lares, que todos os dias o Senhor nos ensine a provar a generosidade ao Senhor e sermos generosos uns com os outros, ó Pai. Senhor, nós consagramos esse momento, consagramos nossos dízimos e ofertas ao Senhor e clamamos, recebe com um cheiro suave, em nome de Jesus, amém. Você pode ficar à vontade para sair do seu lugar e ofertar ao Senhor. Fazer um convite para você e toda a sua família. Dia 2 de novembro agora, aqui na Igreja Batista Peniel sede, estarei lançando o meu mais novo livro, Os Milagres Não Acabaram. Dia 2, 8h30 da manhã e depois às 19 horas, nas duas reuniões, estaremos lançando esse livro. Esse livro fala dos milagres bíblicos, mas também dos milagres que nós vivemos nesse tempo de ministério e principalmente na minha vida nesse último ano. Tenho certeza que ele vai trazer uma edificação poderosa e abençoada na sua vida. Então eu quero convidar você, conto com você, espero você aqui, dia 2, 8h30 e 19 horas. E também dia 9, próximo domingo, 8h30 e 19 horas. Nesses dois domingos, nós estaremos fazendo o lançamento do livro Os Milagres Não Acabaram. Que Deus te abençoe. Amém, glória a Deus, estamos chegando ao final desse culto abençoado, amém, mais um dia na nossa campanha dos milagres de Jesus e nós estamos encerrando esse culto, irmãos. Gostaria de lembrar você que esse domingo é culto de ceia, amém, de manhã às 8h30 da manhã e à noite às 19 horas nós estamos aqui para cear juntos. Então, se você pode, não abra mão de estar aqui na igreja para a gente ter esse tempo abençoado de ceia do Senhor e também, né, o lançamento do nosso pastor Newton, do novo livro dele. Então, mais uma oportunidade da gente aprender e ser edificado pela palavra do Senhor e por aquilo que o Senhor tem feito na vida dele, amém? Esteja conosco esse domingo, eu te espero, e semana que vem, mais uma semana da nossa campanha. Vamos orar para encerrar esse momento?
Senhor, nós queremos te louvar, Pai, te agradecer, Senhor, por esse culto abençoado, pela tua palavra, Senhor, por nos encorajar, por nos edificar, Senhor, por nos restaurar, Pai. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos ouvindo através da rádio, que estão nos assistindo através da live, Senhor. Deus, que o Senhor possa abençoar o final de semana dos meus irmãos e que a tua palavra, Pai, fique guardada, Senhor, no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Aproveitando também, quem está nos visitando nessa... TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. No Facebook, Instagram e YouTube. WhatsApp 149-9705-5518. Acesse.